Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais este Café com Palavra. Hoje eu quero pensar um pouquinho, juntamente com você, a respeito do que está no Salmo 42, versículo 9, que diz assim: Por que hei de andar lamentando debaixo da opressão dos meus inimigos? É o Salmo 42. E o tema dessa meditação é andar lamentando. Como é que você tem andado? Como é que você tem vivido estes dias? Ou como é que você tem vivido todos os seus dias? Sempre lamentando, sempre reclamando, sempre murmurando, sempre achando que tem motivos suficientes para estar o tempo todo entristecido, angustiado e se sentindo em perda? Esse salmo é muito bonito. Ele é escrito por vários autores, são os filhos de Coré. Mas eu vou me referir sempre ao autor, como se fosse uma pessoa só. O autor deste salmo, inicialmente, ele fala pelo seu anelo para com Deus. Ele fala a respeito do seu desejo, da sua sede, da sua fome pela presença de Deus. Ele chega a dizer que ele suspira pela presença de Deus como a corça suspira pelas águas. Isso é forte demais, isso é bonito demais, isso é bênção demais. Mas em seguida ele traz outros assuntos. Ele começa a falar a respeito da sua dor, a respeito das suas lágrimas. Ele chega a dizer que as suas lágrimas são o seu alimento de dia e de noite. Quais seriam as dores deste salmista? Que intensidade, que quantidade de lágrimas são essas que ele coloca no seu salmo, no seu cântico, na sua poesia, na sua oração? Um poeta disse certa vez o seguinte: a minha dor é a maior dor do mundo, porque é a minha dor. Talvez você também esteja pensando como poeta, olhando o tempo todo para as suas dores, para as suas lágrimas, como também fazia esse salmista naquele momento, e achando que a sua dor e as suas lágrimas são as maiores do mundo. Alguém disse que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, ou seja, muitas dores acontecem na nossa vida que nós não podemos impedir. São situações dolorosas, são tragédias, são dificuldades, são surpresas, são traições, são frustrações que acontecem mesmo e que trazem dores. E isso a gente não pode evitar na maioria das vezes. Mas o que o poeta quer dizer é que o sofrimento é opcional, ou seja, a intensidade, a extensão, a quantidade do sofrimento, até onde vamos permitir que as nossas dores e as nossas lágrimas nos acompanhem nesta ou naquela situação. O salmista estava dizendo algo assim, não é? As minhas lágrimas são meu alimento dia e noite. Agora, logo em seguida, ele parte para falar sobre a cobrança das pessoas que ficavam olhando para ele, vendo as suas dores, vendo as suas lágrimas e cobrando dele: onde está o seu Deus? Por que ele não te socorre? Por que ele não te abençoa? Por que ele não resolve os seus problemas? Por que ele não ouve as suas orações? Isso às vezes acontece com você. Isso às vezes acontece conosco. Às vezes as pessoas ficam olhando para as nossas circunstâncias sem compreendê-las e até perguntam: onde está o seu Deus que não te socorre? Mas de imediato o salmista começa a conversar consigo mesmo, começa a conversar com a sua própria alma. É uma estratégia muito interessante que ele usa
de repente, falar com a sua alma e depois responder a ela própria, ou por ela própria. Ele diz então: por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro em mim? Por que tanto abatimento? Por que tanta perturbação, minha própria alma? Ele pergunta. E é exatamente neste momento em que ele está fazendo perguntas à sua própria alma, que ele faz a pergunta no verso 9, que é o tema desta meditação. Por que andas lamentando, dando ouvidos aos inimigos e contemplando os seus feitos? Ou seja, ele olha para si mesmo e diz para si mesmo: por que você fica o tempo todo lamentando? Por que você fica o tempo todo murmurando, reclamando? Por que você fica o tempo todo dando ouvidos ao que os inimigos te falam, ao que eles sugerem, as suas falácias, as suas mentiras, as suas sugestões? Porque você fica o tempo todo contemplando os feitos do inimigo na sua vida, na vida da sua família, no mundo e etc. Porque você fica o tempo todo lamentando e reclamando? Ou seja, ele estava dizendo para si mesmo, certamente debaixo de uma inspiração divina: pare de reclamar, pare de murmurar, pare de ficar olhando para a própria dor, para as próprias lágrimas, pare de ficar dando espaço aos feitos de Satanás contra você, a sua família e a sua vida. Pare de ficar ouvindo essas coisas que o inimigo tem falado com você através de tantas vozes deste mundo. É como se ele dissesse: troque esses pensamentos sombrios por pensamentos de fé. Troque esse descontentamento constante por um espírito de gratidão. Troque esse espírito, essa prática de murmuração, por uma prática, por um espírito de adoração constante, de glorificação ao nome do Senhor. É como se ele dissesse para si mesmo: minha alma, você sabe, logo depois da noite vem o dia. É lei de Deus, é um ciclo natural e divino até para que as coisas aconteçam. Depois da noite vem o dia, depois da tempestade vem a bonança, depois da tristeza vem a alegria, depois da doença vem a saúde, depois da aparente derrota vem a vitória, depois do inverno vem o verão. Acredite nisso e pare de ficar lamentando, pare de ficar murmurando. Alma, espere em Deus, porque ainda você o louvará e o adorará, porque Ele é o teu real auxílio. Seja assim com você. Se você tem murmurado, reclamado, achado que a sua dor e as suas lágrimas são as mais constantes e abundantes do mundo, pare com isso e comece a fazer essa troca em que, ao invés de ouvir as insinuações dos seus inimigos e ao invés de ficar contemplando os possíveis ou prováveis feitos dele na sua vida, você comece a contemplar o ciclo natural das coisas. Está escuro, logo clareará. Está triste, logo se alegrará. É inverno, logo virá o verão. É noite, logo virá o dia na sua vida. Seja assim com você, anime-se, levante-se e diga à sua alma: pare de estar abatida, espere em Deus, confia nele, porque você ainda terá grandes motivos para louvá-lo, adorá-lo e glorificá-lo. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Amém.